E aí, pessoal, tudo bem? Então, o videozinho de hoje é para compartilhar com vocês um pouco questão da gente parar para pensar aí na escolha profissional, tá? A escolha profissional, ela é muito importante porque a gente precisa, né, ver o trabalho como uma coisa como era no passado. A gente precisa resgatar um pouco a essência disso, tá? Não tem como aplicar ela igual da mesma forma, mas é importante a gente olhar como é que era lá no passado, né? Não se chamava trabalho, né? Se chamava ofício, né? Então a pessoa tinha um ofício do que ela fazia. E antes ainda disso, tinha a questão do trabalho em cima da vocação, né? O ofício estava vinculado com a vocação. O que acontece? Todas as pessoas, quando estavam lá naquela pequena comunidade que existia, os mais antigos, o mestre, o cacique, no caso do índio, ou de outras comunidades, ele percebia as habilidades daquela criança e direcionava ela para determinado lugar, né? Mesma coisa quando era na época lá da Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, os líderes, né? Eles não tinha só questão de família, tinha questão, né, das crianças da sociedade, que eles entravam ali na sociedade e eles eram desenvolvidos e ali eram desenvolvidos através das habilidades que apareciam de forma latente, né? E aí a pessoa ia ocupar e ia executar a vocação dela, ou seja, né, que é o chamado da alma, vamos dizer, né, a vocação, vocato, italiano. E aí, o que acontece, né? A questão é que tu ia fazer o que era teu chamado, e tu ia trabalhar naquilo. Ou seja, se tu vinha aquelas habilidades, era porque tu tinha que desenvolver elas, e não só desenvolver elas e ter resultado direto, mas também dar resultado para a sociedade em volta. Então, se a pessoa tinha habilidades manuais, ela poderia ir lá, por exemplo, tinha complexão física, ia trabalhar, por exemplo, com um ferreiro e ela ia ter ali o sustento dela, mas ao mesmo tempo ela ia estar cumprindo um papel para a comunidade dela. Então ela ia lá executar o que deveria ser o papel dela. Só que o que acontece, né? Milhares de anos passaram, a sociedade mudou muito e hoje a gente tem muita gente para pouco lugar e a gente deixou de ser educado, começou a ser formado, né? Então, as universidades hoje elas são locais de formação. Ou seja, tu escolhe onde tu quer e eles vão lá te dar um roteiro programado para ti no final lá sair formado alguma coisa. Então tu acaba entrando, né, num processo de formação onde eles vão dando forma, né, dentro de ti do teu conhecimento e te entregam aí para o mercado de trabalho. Esse formato, né, ele acabou sendo mais forte e ganhando força a partir da Revolução Industrial, né, onde precisava ter mão de obra para trabalhar, e aí essa formação começou, esse pensamento de formação começou mais forte ali, e hoje a gente tem as universidades funcionando com esse processo de formação, só que também muitas vezes descolada do próprio mercado, enfim, tirando essas críticas, o que eu quero dizer é que cada um tem que olhar para si e descobrir o que é aquela coisa que faz sentido para si. E aí o que acontece? Hoje a gente tem muito, né, quando a gente vai pensar na verdade sempre foi assim, né, tu vai escolher lá o que eu vou escolher para me graduar, né, para me formar, para ser de profissão. Os pais, as pessoas em volta, e muitas vezes nós mesmos acabamos pensando, tá, aquilo lá dá dinheiro, então eu vou naquilo lá que dá dinheiro. Só que a gente não se dá conta que tu vai ter que estudar 4 anos em média. 4 anos num assunto que tu tá aí na tua cabeça, vai dar dinheiro, só que tu vai ficar 4 anos sem ganhar dinheiro direito, tá? Tu talvez vai estagiar, vai trabalhar alguma coisa, mas não vai te dar dinheiro, tá? 4 anos para lá no final tu começar uma vida profissional, para quem sabe ganhar dinheiro ou não, né? Então olha a responsabilidade desse peso e por que que eu acho que quando tu escolhe focado em resultado financeiro, tu tá ferrado, porque tu vai ter dificuldade na parte de estudo e por consequência depois na parte profissional, tá? Porque tu não vai ter habilidades técnicas talvez para desempenhar o papel que tu tá te
programando, né, para executar, tá? Então, eu defendo, a minha imersão e tudo mais, e eu defendo isso porque eu vivi, né, sobre um ponto de vista, e é por isso que eu trago a imersão e trabalho isso também em desenvolvimento humano, questão de mapeamento de perfil, etc e tal, porque eu vivi muitos anos nisso, né? Eu fiquei 15 anos dentro de uma área corporativa, para depois chegar a dizer, talvez não era isso que eu queria mesmo, não estava mais me fazendo feliz, e eu entendi depois de um processo que aquilo, o objetivo do porquê que eu entrei ali, e fui fazer outras coisas, não tinha muito sentido, tanto que eu falo, quando eu fui fazer vestibular, né, aqui para a URGS, que era federal, eu escolhi a administração, primeira opção, e a segunda opção era física, para te ver, olha a loucura, né? Como é que era, né? Escolhi duas coisas, tudo bem, as duas têm ligação com a lógica, com matemática, né? Enfim, que demonstrava uma coisa que eu tinha, né, na época ali mais desenvolvido e uma habilidade que acabou se mostrando depois no vestibular como uma coisa forte em mim, né? Dentro dos resultados que eu tive. Porém, se tu fosse olhar, duas coisas nada a ver, né? Administração para trabalhar no mundo corporativo, normalmente física, tu vai para uma área acadêmica ou de pesquisa, né? Que são duas coisas bem diferentes. Eu olhando em retrospecto, entendendo eu hoje melhor as coisas que eu gosto de fazer de fato, assim, eu posso ficar estudando por anos e não vou me enjoar, é uma parte mais essa científica mesmo de pesquisa, que é uma parte que hoje eu desenvolvo e posso desenvolver muito com o trabalho que eu vou atuando, porque como eu estudo desenvolvimento humano, a gente olha, a gente entende isso aqui do desenvolvimento da parte humana ainda, né? A gente acha que entende muito, mas na verdade a gente entende quase nada ainda do ser humano, então tem muita coisa ainda para explorar, muita coisa para aprender. E aí o que acontece, né? Eu tô falando isso de mim porque com certeza a maioria das pessoas assim. Às vezes eu escuto pessoas dizendo, eu queria ser desde criança tal coisa, agora eu sou isso. Eu falo, pô, que legal. Eu gostaria de ter sido assim, mas também tu começa a ver, conversar com as pessoas e tu percebe que isso é a minoria, né? E aí a gente chega naquilo e aí a gente não se dá conta que nossa vida toda ela acaba começando numa escolha com 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade. E aí, a gente morre às vezes com 80 lá, e como a vida é feita, né, de escolhas e as probabilidades e as possibilidades vão mudando e os cenários vão mudando, a gente acaba sendo levado para um lado que talvez a gente poderia ter sido levado para um outro lado completamente diferente se a escolha nossa fosse diferente. Então a gente precisa entender, bom, a gente dentro do curso, a gente tem duas ferramentas, né? Essas ferramentas, elas usam para perfis comportamentais, né? E como eu já falei ali, como tem uma idade, ainda alguns perfis comportamentais podem sofrer ajustes, né? Dentro até os 22, 25 anos, depois é mais difícil, tá? Mas ali já tem boa parte consolidada nessa época de idade de 18, a gente já tem aí, vamos dizer, 70, 80%. Estou chutando um número aqui só para ter uma ideia que é quase a totalidade, né? De coisas que mostram para nós quais são as nossas tendências, né? Então a gente vai ter tendências de aspectos de trabalhar com o coletivo ou de trabalhar sozinho. A gente vai ter aspectos de trabalhar com coisas que têm lógica e a gente vai ter aspectos de trabalhar com coisas que são mais abstratas. A gente vai ter aspectos onde a gente vai preferir trabalhar em ambientes mais organizados ou menos organizados. E tudo isso vai fazer com que a gente comece a entender, eu prefiro isso, isso, isso. Então, se eu seguir nesse caminho, eu vou conseguir usar o maior potencial que eu tenho dentro de mim. E eu não quero dizer que nunca que a gente não tem que se desenvolver nas outras coisas, não. Só estou querendo dizer que se eu pego aqui, é um exemplo que eu dou, eu tenho dois copos aqui, tá? Eu tenho um copo que é de 300 ml, eu tenho um copo de 500 ml, tá? Eu tenho que o quê? Encher o copo de 500 ml, porque eu vou conseguir usar o maior recurso que eu tenho. Muitas vezes na vida a gente se preocupa em ficar enchendo de 300 e aí a gente fica com dois de 300 aqui, sendo que esse aqui, em vez da gente usar esse aqui que era de 500, sabe? Então a gente não explora o potencial, né? Muitas vezes a gente
Quando é criança, daqui a pouco tu tá na escola, isso aí serve para os pais. A criança vai lá e tira 10 em matemática e tira 5 em português. Pô, tu tem ali talvez uma criança com potencial gigantesco para ser explorada em matemática. E normalmente o que os pais fazem? Não, vamos trabalhar português para melhorar, porque a gente quer ser tipo bom em tudo e não existe isso. Não existe ser bom em tudo. A gente tem nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Ah, beleza, eu preciso ter um português melhor. Não é 5, é 7. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse negócio que é 10 aqui, vamos aproveitar que, pô, essa pessoa aqui, esse ser, tem um potencial gigantesco daqui a pouco para ser um grande cientista, um grande isso, um grande empresário, um grande professor, um grande qualquer coisa. Mas ela tá com potencial, ela tem um potencial latente ali. E é por isso que dentro dessa imersão que eu faço e dentro do trabalho que a gente faz e o que eu defendo é a gente trabalhar com nossos potenciais, que é onde a gente vai conseguir se destacar do resto. O mediano, profissionalmente, não se destaca. Tu pode dizer, tá tudo bem para mim assim, beleza, ótimo, não tem problema nenhum isso, mas se tu quer daqui a pouco ter um sucesso financeiro, tem uma coisa que tu tem que se destacar dos demais. Isso é básico, tá? Quero ter uma vida confortável, quero poder escolher isso, aquilo, beleza, tu vai ter que te destacar dos demais. E para te destacar, tu tem que estar na área que tu é mais propício. Tu tem que estar na área que tu consegue te desenvolver melhor. Não adianta, por exemplo, eu vou pegar aqui, generalizar, né? Vamos dizer que alguém é uma pessoa que é muito da área científica, muito intelectualizado, de estudo, de ordem, de padrões, de seguir regras. Esse cara montar um negócio, infelizmente não vai dar certo. Ele pode ser um baita técnico que vai trabalhar numa área X e ser super valorizado. Claro, ele tem que desenvolver outras habilidades para viver dentro de uma estrutura organizacional. Ou daqui a pouco ele pode ser um pesquisador, uma coisa que ele dependa menos de capacidades de relacionamento. Pode ser um professor, enfim. Então, essas coisas a gente vai vendo e vai percebendo que, por mais que daqui a pouco a pessoa tenha que aparar algumas arestas, desenvolver algumas habilidades, são habilidades complementares, não são as habilidades principais que vão fazer o diferencial na vida dessa pessoa. Se eu tenho um filho, né, ou se eu sou uma pessoa expansiva, com energia, ganho energia fora, gosto de me envolver com pessoas, tudo, essa pessoa não vai poder trabalhar, por exemplo, dentro de um escritório de engenharia, ou dentro de um escritório de arquitetura. Ah, mas se eu for engenheiro, o arquiteto posso trabalhar? Pode, mas só que tu vai ter que trabalhar numa área lá dentro que não é uma área técnica. Tu vai trabalhar numa área que envolva com pessoas, daqui a pouco tu vai estar fazendo vendas técnicas, né? Porque tu gosta disso, porque tu vai ganhar energia. Isso aí a gente não se dá conta, quase ninguém se dá conta disso, porque que algumas pessoas vão trabalhar felizes e outras tristes, porque algumas pessoas no final de um dia de trabalho estão com energia e outras estão sem energia, porque elas estão gastando, as que estão sem energia porque elas estão gastando energia no trabalho violentamente, porque elas estão sendo estressadas. Por quê? Porque elas estão fazendo, o grau de exigência está superior à habilidade dela. Ah, mas eu posso desenvolver habilidade? Pode. Só que esse atrito aqui, ele, se não for uma coisa nata da pessoa, o que faça muito sentido para ela, isso aqui vai estar sempre em conflito. Claro, eu preciso de emprego para pagar minhas contas. Não vai ter que trabalhar daí de qualquer coisa, né? Mas aqui a gente está falando em construir projetos, em construir futuro, em possibilidade de escolhas, tá? Se tu começa cedo, tu não vai ter esse problema no futuro, tá? Isso eu posso te garantir. Se tu não fizer nada assim, tu pode ter esse problema no futuro de que lá na frente tu vai ter que trabalhar só para pagar a conta. Então, o que acontece? Tu tem que começar a prestar atenção nessas coisas e tentar tirar o teu melhor. Tentar tirar o teu melhor disso. Ah, sou muito bom, né? Daqui a pouco em uma coisinha específica. Se tu for muito bom naquela coisinha específica, tu vai ter sucesso. Tem gente que faz uma coisinha lá
e tem um baita resultado financeiro. Um baita resultado financeiro que eu quero dizer assim, não estou dizendo que ficar bilionário, essa coisa, porque parcela da população mundial é mínima, parcela da população do Brasil é ínfima. Então isso aí é meio que sonho de muita gente, mas eu digo assim, tu ter conforto financeiro, tu ter uma casa, tu ter um dinheiro guardado, né? Tu poder ter liberdade de comer o que tu quiser, ou de colocar filhos em escola, isso é um conforto financeiro, né? Isso para mim já é sucesso financeiro, tá? Então, o que é muito importante? É parar nesse momento e começar a fazer essas reflexões. Mas talvez se tu for fazer sozinho, tu vai ter dificuldade. É por isso que a gente tem a imersão, é para provocar, para usar ferramentas, é para fazer perguntas, é para anotar, para tirar da cabeça. Eu tô te dizendo, se com 18 anos tu fizer isso, tu já tá muito à frente de pessoas que têm 40, 50, que nunca pararam para pensar nisso, que simplesmente entraram numa linha de produção, de formação, e estão lá hoje sem ver sentido, infelizes com o seu trabalho, só que agora com uma família para sustentar tudo mais não conseguem fazer a mudança adequada. Agora o resto da vida vai ser isso. E aí, claro, são as pessoas que sábado e domingo é quando vivem, né? Sendo que a gente tem que viver todos os dias. Então, assim, o trabalho ele não pode ser abominado, ele não pode ser visto de forma ruim, porque ele integra a moral do homem, ele integra uma parte que é importantíssima para a saúde mental da pessoa. O trabalho ele é fundamental para a saúde mental de qualquer pessoa. Quem não trabalha fica depressivo, quem não trabalha tem problemas emocionais, isso é fato. Então, assim, trabalho ele é bom, só que tu tem que, apesar que o próprio nome trabalho, né, é uma penitência, né, enfim, o nome atual é isso aí, mas o fato é que a gente tem que fazer coisas que a gente gosta, entende? Ah, eu gosto de cachorro, veterinário, sei lá, tu pode fazer veterinária, né, eu tô sendo bem superficial aqui, mas só para vocês entenderem que não é assim, vou escolher qualquer coisa. Não, porque isso aí vai definir muita coisa do teu futuro. Posso mudar depois? Posso mudar, mas só que quem já tá com uma certa idade sabe que não é bem assim para mudar. Sabe? Quando tu tem contas, tu tem uma estrutura familiar, tu tem uma casa, tu tem coisas assim, a mudança daí ela tem que ser muito bem planejada, muito bem organizada. Eu, particularmente, fiz a minha mudança porque eu tinha recurso financeiro para isso, entende? Construir, né, uma reserva, um patrimônio, enfim, que me pudesse possibilitar, mas mesmo assim, isso aí acaba. Isso aí é rapidinho para acabar, né? Porém, é isso, se a gente, eu digo isso assim, o que é, que, se tu já tem um trabalho e tá pensando em fazer outra coisa, tá em faculdade ou não, mas já tem alguma experiência com isso, eu faço a pergunta, o que tu faz, tu poderia fazer de domingo a domingo, e no teu tempo de casa tu estudar sobre aquilo? Porque se tu chegar em casa depois no dia de trabalho e não quiser mais saber sobre aquilo, esse trabalho, sinceramente, ele não vai te levar a lugar nenhum, né? No sentido de que daqui a um tempo tu vai começar a ficar esgotado, sem energia, e aí tu vai trabalhar pior, vai trabalhar menos e tu não vai crescer. Porque para te crescer, em qualquer lugar, qualquer empresa, primeiro tu tem que trabalhar, entregar, mostrar a tua capacidade, mostrar o teu valor para depois receber esse valor. Promoção é assim, não é, eu vou me promover, depois eu vou mostrar meu trabalho, não. Primeiro tu mostra que tu é capaz para as pessoas olharem e dizer, essa pessoa aqui eu posso confiar, então vou puxar ela aqui para um lugar maior. É assim que funciona. Só que para fazer isso tu tem que te preparar. Então se tu não faria isso, então reflete se tu tem essa possibilidade hoje, repensa tudo o caminho que tu tem para fazer. Porque ele é um fator importante. Eu já não aguentava mais algumas coisas, eu fazia por determinados motivos, que eram os errados. Porque a nossa mente, ela faz, a gente, ela já expliquei em outro vídeo, ela faz as coisas fazerem sentido. Então a gente se engana e acha que faz sentido.
É meio louco isso, mas é o processo mental de formação. Então a gente precisa parar, vou parar aqui, que nem eu faço convite. Tem o curso, o Áreas, que é para os jovens, e os Ciclos, que é para aberto. É um momento de parar. A gente, através de dinâmicas, de ferramentas, de exercícios e de parte teórica, faço tu parar para pensar nisso. Isso aqui tem a ver comigo, não tem a ver comigo? Eu tô fazendo isso porque é por mim ou é pelos meus pais, é pela minha esposa, é por quem? E é pelo dinheiro, mas o que dinheiro representa? O que é isso? O que é aquilo, né? A gente tem que fazer essa reflexão, sabe? Porque o trabalho, ele ocupa a maior parte da nossa vida útil. A gente tem 8 horas lá dormindo, 1/3 do dia dormindo, e no mínimo 1/3 do dia aí trabalhando. E esse outro 1/3, sei lá, comendo, indo pro trabalho, voltando do trabalho, com um picotadinho e tal. Então, assim, a gente precisa fazer o que gosta. O trabalho, ele tem que ser uma extensão da nossa vida. Ele é uma extensão da nossa vida, então ele tem que ser uma coisa bacana. Eu não tô dizendo que não vai ter estresse, tudo tem estresse. E tudo tu vai ser desafiado. Agora, mesmo dentro disso, tu vai ter lá 90, 80% para dizer, pô, valeu a pena. Isso aqui foi chato, mas olha que bacana isso aqui que eu tô fazendo. Olha que legal isso aqui que eu aprendi hoje. Olha que legal, vou lá fazer um curso sobre isso. Tu tá com 40, 50, 60 anos e aquilo lá ainda tá te instigando a saber mais, a procurar mais, a buscar mais. E mesmo que tu tenha sucesso financeiro, tu quer trabalhar. E é isso que muitas vezes o pessoal não entende. Pô, às vezes o cara tá lá com 80, tá trabalhando, daí tu fica, mas como? Claro, tem alguns que precisam do dinheiro, mas tem gente que vai dizer, mas o cara não precisa de dinheiro, mas ele gosta daquilo. Aquilo lá alimenta ele. O trabalho alimenta ele. Né? Aí a gente olha, claro, às vezes com as nossas crenças, com os nossos entendimentos e julga aquela pessoa. Mas para ela, se ela tá bem com aquilo, processando bem e fazendo bem, tá tudo bem, tá legal, tá ótimo. E a gente tem que perceber isso, quando a gente é jovem, a gente tem energia de sobra. Então, às vezes a gente faz, não, fazer isso por causa do dinheiro, fazer isso por causa... Só que depois essa energia vai caindo. As demandas vão aumentando, enfim, né, um monte de coisa vai acontecendo. Então, assim, me diz aí, faz perguntas sobre isso, dúvidas que tu tem, eu acho isso, eu acho aquilo e tal, coloca aqui no vídeo pra mim que eu posso falar, responder pra ti, né, o convite tá feito aí também pra te inscrever na imersão, né, a imersão é presencial, mas daqui a pouco manda pra mim a informação aí de onde é, que daqui a pouco pode ser que tenha na tua cidade, né, mas daqui nos próximos meses, e aí vai ser bem legal, tá certo? Então, é isso aí que eu queria compartilhar, né, sobre essa percepção aí de profissão, sobre essa importância, sobre as coisas da nossa vida, essa reflexão, né. O YouTube aqui, esse canal é para reflexão mesmo. Não quero trazer verdades absolutas nem nada, mas ou como fazer isso ou aquilo. Isso aí tem que ser no curso, tem que ser na imersão, porque é muito individual, tem muitas nuances aí. E se daqui a pouco eu falo umas coisas assim, eu fico muito generalista e daqui a pouco posso acabar te induzindo a escolhas erradas, né? O que eu quero aqui mesmo é que tu faça essa reflexão, né? Mesmo que não seja aqui né, no Rio Grande do Sul, ou, enfim, não faça algum curso meu aí de desenvolvimento, mas tem profissionais aí em vários lugares, né? Tem ferramentas mais simples nas universidades, às vezes, que é mais superficial do que imersão, essas coisas, mas que também contribuem um monte, né, que eu já vi aí que tem em algumas faculdades, né, os testes vocacionais, enfim, pelo menos já ajuda de alguma forma, né, e isso é positivo, porque eu quero que ele se reflita nisso, né, olha o quanto vai investir de tempo da tua vida, dinheiro, né, mesmo que seja uma federal, vai ter dinheiro, né, vai ter que investir energia e tudo, que são coisas que não voltam mais, né, e outra, vão estar ali te jogando para um mundo que aquilo lá formou, né. Então é isso aí que eu queria compartilhar, deixa o teu like aí se tu gostou, né, compartilha, se tu achou interessante, pode ser para alguém, se inscreve aí no canal, pode ser que
algum outro vídeo te interesse, que fique legal, que tu goste. E é isso aí, deixa teu comentário, tá bom? Tchau, tchau.